O ano de 2020 acabou finalmente para Bolsonaro e o presidente não pode dizer que esse foi um ano ruim para ele, principalmente em termos de popularidade e aprovação, porque Bolsonaro nunca esteve tão bem aprovado como ele está agora, com quase 40% de aprovação, na margem de erro ali dos 37% do Datafolha, para mais ou para menos, ele está bem aprovado como ele nunca esteve em todo o seu período como presidente da República. Agora, a grande questão que fica é se ele vai conseguir manter esses patamares, deixa eu arrumar o cabelinho aqui, se ele vai manter os patamares para 2021, porque 2021 vai ser um ano extremamente complicado para o presidente da República. Não pensem que será fácil, porque vai ser muito difícil. Mas antes de eu explicar tudo para vocês, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, mas deixe seu like. 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta de todos os nossos vídeos e esse vídeo merece, claro, o seu like. Então clique no botão de gostei. A grande questão que Bolsonaro já está enfrentando hoje é o fim do estado de emergência. O estado de emergência com a Covid-19 fez com que a aprovação de Bolsonaro aumentasse, porque foi graças ao estado de emergência que foi distribuído o auxílio emergencial. Foi o auxílio emergencial que fez a aprovação de Bolsonaro aumentar. As esquerdas não conseguiram dialogar mais com a classe trabalhadora, não conseguiram mais dialogar com os mais pobres, deixaram essa parcela da população à mercê. Tanto é que quando tiveram a chance de sair e apoiar os trabalhadores, as grandes lideranças de esquerda não saíram. Então os trabalhadores estão desguarnecidos. Bolsonaro, durante a pandemia, veio e deu dinheiro para essas pessoas com o auxílio emergencial. E muitas pessoas vão dizer aqui nos comentários, olha, não foi Bolsonaro que quis dar o auxílio emergencial, ele queria dar um auxílio emergencial de 200. Foi o Congresso que pressionou ele dar o auxílio emergencial de 500. Sim, mas depois foi de 600 por uma decisão de Bolsonaro. E mesmo que vocês queiram explicar, e mesmo a gente sabendo que foi o Congresso que forçou o aumento do auxílio emergencial, quem sancionou isso foi o presidente da República. Então, na cabeça das pessoas, no imaginário coletivo, no senso comum, o auxílio emergencial é de Bolsonaro. Não adianta, não tem como discutir com o senso comum. É ficar dando morro em ponta de faca. Uma hora você vai quebrar a ponta da faca, mas até lá a sua mão vai estar toda sangrando, toda purulenta de feridas porque você ficou dando murro em ponta de faca. Então esse auxílio emergencial foi do Bolsonaro. Mas se Bolsonaro deu, Bolsonaro tira. Essa é a grande questão e o principal desafio de Bolsonaro para 2021. Para 2021. Porque com o auxílio emergencial houve uma mudança na aprovação de Bolsonaro. O presidente da República, que era muito apoiado pela classe média e pelas camadas mais ricas da população, começou a perder essa aprovação e esse apoio com o passar dos tempos. E a pesquisa do Datafolha de aprovação do presidente da República mostrou muito claramente isso. O presidente hoje ele é aprovado por uma parcela da população que ganha até 2 salários mínimos, justamente a parcela que recebeu o auxílio emergencial. E as pesquisas de intenção de votos para 2022 mostram isso. O Nordeste hoje apoia Bolsonaro em um eventual segundo turno contra Moro e também contra Lula. Isso é importante, o Norte também. E olha só que interessante é, porque no Sudeste, Bolsonaro perde para Lula e perde para Moro, com a mesma proporção de votos, ou seja, o Sudeste rejeita Bolsonaro, o que corrobora com a pesquisa do Datafolha de aprovação. O governo ele é reprovado pelas pessoas que moram nas grandes cidades, nas metrópoles, e principalmente por aqueles que têm um nível socioeconômico maior. Então a lógica foi invertida do final de 2018. Então o presidente vai querer manter o apoio dessa parcela da população que é mais desfavorecida economicamente. Só que como ele vai conseguir manter o apoio, sendo que o auxílio emergencial acabou ontem, não vai ser mais distribuído. E agora há um risco de colapso econômico gigantesco no Nordeste. Isso era algo que nós já estávamos dizendo há muito tempo, porque 36% da população brasileira depende exclusivamente do auxílio emergencial, ou tem o auxílio emergencial como a sua principal fonte de renda. Então, de ontem para hoje, 36% da população perdeu a sua principal fonte de renda. Então é menos gente comprando na padaria, nas padarias, é menos gente comprando no mercadinho de bairro, é menos gente comprando ali nas pequenas vendas locais, e aí você tem uma redução
na quantidade de mão de obra, na quantidade de emprego e o aumento do número de desempregados. Hoje nós temos 14% de desempregados no Brasil, é um número gigantesco, mais gigantesco mesmo. E as áreas mais afetadas com o término do auxílio emergencial serão justamente os estados da região Nordeste, onde hoje Bolsonaro consegue o seu apoio. Então o presidente está numa situação muito complicada. Ele vai precisar trabalhar para manter a sua aprovação e principalmente para perpetuar o auxílio emergencial, seja com o aumento do Bolsa Família ou a criação de um novo programa, o Renda Brasil, o Renda Cidadão, um programa de renda mínima, mas ele precisa fazer isso. O Paulo Guedes já disse em entrevistas recentes que ele consegue fazer algumas antecipações para manter o auxílio emergencial agora em janeiro e também em fevereiro, antecipando o 13º, fazendo algumas manobras financeiras para conseguir, pelo menos nos próximos 2 meses, manter o pagamento do auxílio emergencial. E é o tempo necessário para aprovar o orçamento e também para começar as manobras de aprovação de uma Renda Brasil, uma renda mínima para a população brasileira. Mas a aprovação dessa renda mínima passará pelo Congresso e por isso há um outro desafio para o presidente, que é a eleição para presidente da Câmara dos Deputados. O candidato de Bolsonaro hoje é Arthur Lira, pode ser que ele mude. Arthur Lira está na frente das negociações com os deputados, porque o Rodrigo Maia demorou muito para decidir quem seria o seu candidato. Ficou lá olhando os pedidos de impeachment, decidindo qual deles ele não iria aprovar. Então Maia demorou para começar as negociações. O Arthur Lira já saiu e começou a negociar individualmente com cada parlamentar, provocando um racha em muitos partidos de esquerda, por exemplo, o PSB. O PSB não sabe se a cúpula do PSB falou, nós vamos ficar com o Baleia Rossi, mas parlamentares que não estão se identificando, outros já se identificaram, no caso de João Campos e o JHC, que é o prefeito eleito de Maceió, falaram, olha, nós preferimos apoiar o Arthur Lira. O próprio PT está com uma divisão interna, alguns querem apoiar o Arthur Lira. Então é uma situação muito incerta para Rodrigo Maia e mais favorável a Bolsonaro, que precisa muito do presidente da Câmara, porque se o presidente da Câmara for um opositor a Bolsonaro, pode ser que acabe saindo um pedido de impeachment, aumentando ainda mais a pressão em cima do presidente. Tem até um mosquito aqui, um pernilongo, nós somos atacados pela vida selvagem a todo tempo, mesmo aqui dentro desse ambiente controlado, vocês sabem que eu tenho fãs e tietes de todas as espécies, então fiquem tranquilas, porque já tá ficando difícil, tá saindo das ruas aqui, tá quase uma Beatlemania. Vocês já viram aquele filme, Os Beatles, os reis do Yeah, Yeah, Yeah? É mais ou menos aquilo que está acontecendo comigo, porque vocês lotaram de curtidas, comentários e compartilhamentos, e meu vídeo agora eu estou extremamente popular. Eu já estou até contratando alguns sósias, chamei no caso o Hugh Jackman para ser o meu sósia, mas ele falou que por conta da pandemia ele não poderia vir para o Brasil, mas a gente tenta negociar com outras pessoas futuramente. Enfim, voltando aqui para o assunto do vídeo, é importante para Bolsonaro ter o seu presidente da Câmara para evitar qualquer pedido de impeachment e para tocar os seus projetos, principalmente a aprovação do orçamento e o auxílio emergencial. Auxílio emergencial ou, quase vi aqui outro mosquito, auxílio emergencial ou a extensão do Renda Brasil, Bolsa Família, enfim, isso é importantíssimo. Há um outro desafio para Bolsonaro, que é a economia. É muito possível que a economia cresça em 2021, porque houve uma queda muito acentuada em 2020. E toda vez que você tem ou um ganho muito alto ou uma perda muito drástica, você tem um rebote para cima ou um rebote, no caso, se você tem um aumento substancial, um rebote para baixo. Então é muito possível que o PIB brasileiro cresça nesse rebote 3 ou 4%, o que seria um número fantástico para Bolsonaro quando você faz um recorte somente do ano de 2021. Por quê? Porque quando você pega um horizonte de tempo maior, você vai ver que esses 4% são irrelevantes. Mas o PIB crescendo 4% em 2021 e nós só vamos ter essa informação em 2022, já é uma propaganda política muito boa para o presidente. Só que, para o PIB crescer 4% em 2021, o ano já vai ter que estar no fim, já vai ter terminado, porque essa estatística do PIB só sairá em 2022. Então até lá nós vamos ter muitos problemas para o presidente, principalmente se ele não conseguir perpetuar o auxílio emergencial.
porque logo agora, já no final de janeiro, começo de fevereiro, sem o auxílio emergencial, a aprovação do presidente tende a cair e a cair drasticamente. E aí a pressão aumenta e quanto maior for a pressão, mais cargos o presidente vai ter que distribuir para o Centrão. E é muito possível que a gente já comece a ter algumas reformas ministeriais para agradar o Centrão, dentre elas a reforma do Ministério da Saúde, com a saída de Eduardo Pazuello, o preguiçoso mor da República. Mas se você tem outras dificuldades de Bolsonaro, que você acredita que o presidente irá passar, deixa aqui nos comentários. Sem falar já estava me esquecendo, sem falar no Abingate, que é algo que vai continuar pressionando o presidente ao longo de todo 2021, e também as investigações em cima de Flávio Bolsonaro, que será, e tem também o gabinete do ódio com o Carluccio. 2021 vai ser um ano de muito estresse para o presidente Bolsonaro. Além de, agora começam a vir as coisas para inspirar vocês, além da posse de Joe Biden. Sim, Joe Biden agora vai assumir oficialmente como presidente dos Estados Unidos. Como vai ser o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos agora com Joe Biden? 2021, como eu falei, não será fácil. De todos os anos de Bolsonaro, 21 será o ano mais difícil, porque aí nós ainda teremos a Covid-19 a todo vapor no nosso país. Se você gostou do vídeo, deixa aqui outros comentários de desafios que são importantes, que não podemos deixar passar para Bolsonaro em 2021. Me siga no Twitter, @profileooficial, e clique no botão de gostei.